Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Guilherme. Hoje nós voltaremos ao tema da Revolução Francesa, lembrando que no último vídeo paramos na Constituição, no tema da Constituição, como vocês podem ver, e agora prosseguiremos para a continuação. Temos o evento da invasão ao Palácio das Tuileries. Em abril de 1792, antes, a França entrara em guerra com a Áustria e a Prússia, temendo a propagação da Revolução. A guerra foi incentivada pelo rei e contra-revolucionários, monarquistas, crendo que a França seria derrotada para assim voltar em curso de regime. A população, por um lado, passou a acusar o rei e os monarquistas de traição. Isso desencadeou no dia 10 de agosto de 1792 a invasão ao Palácio das Tuileries. O rei fora destituído e junto à sua família fora preso. A Assembleia Nacional foi dissolvida e no lugar foi criada a Convenção Nacional, que era formada por variados grupos. Desses grupos podemos citar eles como se fosse um esquema de 3 lados, cada um extremo, um lado específico e um centro. Aqui podemos ver a Convenção Nacional, a estrutura. Temos aqui de um lado os jacobinos, pequena burguesia. Apoiavam o voto universal masculino, todos os homens votam, república, igualdade social, todos têm níveis semelhantes de riqueza e bens, e fim da escravidão. São os culottes, pequena burguesia radical, artesãos, que apoiavam uma revolução radical. Lembrando que os sans-culottes, por sinal, eles tinham esse nome pois eles usavam calças longas, enquanto os burgueses e os nobres usavam os culottes, que eram calças curtas. E os culottes seriam meio que sem calças longas. E os cordeliers, republicanos ligados aos sans-culottes, que defendiam, além de uma revolução radical, a reforma agrária e a fim da propriedade privada. Eles tinham como os principais líderes Danton e Marat. Do outro lado, temos os girondinos, alta burguesia, que apoiavam o voto censitário, monarquia parlamentar, igualdade civil, todos são iguais perante a lei, têm os mesmos direitos e deveres, e manutenção da escravidão nas colônias. E no meio temos a planície ou pântano, grupo que tendia as posições políticas de centro e opunha-se ao setor mais radical. Nesse caso, podemos também falar que o centro ora apoiava os ideais de um lado, ora apoiava os ideais de um outro, do outro lado, tanto de jacobinos quanto de girondinos, sans-culottes, cordeliers, entre outros. Enfim. Aqui prosseguimos com a República Francesa, com a Convenção Girondina, de um lado dos grupos. Em 21 de setembro de 1792, a monarquia foi abolida. Com isso, a República Francesa foi declarada una e indivisível, iniciando uma fase conhecida como Convenção Girondina, por ser governada por membros do grupo moderado da alta burguesia. Os girondinos desejavam voto censitário, ou seja, aqueles que tinham uma determinada renda podiam votar, defendiam a propriedade privada e propunham a liberdade econômica como o melhor caminho para a França. Também não desejavam uma revolução radical, muito menos que houvessem novamente os acontecimentos anteriores, queda da Bastilha, Grande Medo e a Marcha das Mulheres, Marcha de Outubro. Contudo, no final de 1792, o grupo dos jacobinos, pequenos burgueses, dos sans-culottes, trabalhadores e intelectuais mais radicais, e dos cordeliers, ligados aos sans-culottes, tomaram o poder na convenção. Ou seja, então nesse caso podemos ter que houve um breve período, digamos assim, dos girondinos no poder, de um lado no poder, em seguida o outro lado tomou o poder e passou a governar de assim em diante. Com isso, depois temos aqui, no mês de dezembro de 1792, o rei Luís XVI foi levado a julgamento por traição à França. Em 21 de janeiro de 1793, o rei foi guilhotinado pelos jacobinos. 9 meses depois, sua mulher, Maria Antonieta, também foi guilhotinada. Nisso, temos os jacobinos no poder, de 1792, desde o final desse ano, a 1794. Em abril de 1793, foi instituído o Comitê de Salvação Pública, órgão responsável pela segurança interna da França. O comitê reorganizou o exército e derrotou a coligação estrangeira. A execução de Luís XVI, por sinal, provocou a reação dos países defensores do antigo regime, que formaram uma coligação para derrotar a França. Ou seja, derrotaram os estrangeiros que queriam interferir no país. O comitê marcou a fase da Revolução onde os jacobinos
os membros da burguesia, que apoiavam os trabalhadores, e a república governava. Internamente, líderes jacobinos como Robespierre combateram todos seus opositores, prendendo-os e executando-os, com a ajuda tanto do Comitê de Salvação Pública quanto do Tribunal Revolucionário, algum responsável por julgar os condenados de traição. Isso fazendo uma relação entre dois órgãos que cooperavam um entre o outro e faziam esse período, que nesse caso é o período do terror, que se iniciava a partir desse momento. O período do terror, nesse caso, nesse quesito, estima-se que entre setembro de 1793 e julho de 1794, mais de 300 mil pessoas foram presas e cerca de 17 mil foram executadas na guilhotina. As decisões do Tribunal Revolucionário atingiam tanto a oposição, monarquistas, girondinos e moderados, quanto os mais próximos aos jacobinos. Com as perseguições, os jacobinos perderam o apoio de vários grupos, como os sans-culottes, ou seja, várias perseguições e várias prisões. Os jacobinos permaneceram no poder até 1794, redigindo uma nova constituição que estabelecia o voto universal masculino, a abolição da escravatura nas colônias francesas e a preparação de um plano para a educação pública gratuita. Isso mantendo os interesses que eles tinham na convenção, por exemplo. Os jacobinos pretendiam fazer uma revolução popular e que levasse a igualdade social para a França. Quando as ideias mais radicais de igualdade social foram colocadas em prática, porém, as mulheres não podiam votar nem ser eleitas para os cargos públicos. Nisso, encerramos mais uma parte deste vídeo. Na próxima parte iremos contar outros acontecimentos na Revolução e também o final dessa Revolução. Muito obrigado, tchau!